Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos finalizando o item penas temporárias, finalizando o item, mas não esgotando o assunto, porque não tenho capacidade para isso. Questões 987, 988 e 989. 987, 988 e 989 de O Livro dos Espíritos. Se você puder compartilhar, curtir e comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. 987. O que sucede ao homem que, sem fazer mal, nada faz para libertar-se da influência da matéria? O que sucede ao homem que, sem fazer mal, nada faz para libertar-se da influência da matéria? Resposta: como não deu nenhum passo rumo à perfeição, deve recomeçar uma existência da mesma natureza que a precedente. Permanece estacionário e dessa forma acaba prolongando os sofrimentos da expiação. Olha, tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que ela é muito importante para esse assunto e nos faz entender mais, acredito eu, mais perfeitamente do que essa resposta. Porque na realidade, é claro, se o sujeito não fez mal, mas também não fez nenhum esforço para se livrar da matéria, ou seja, para entender que nós não somos um corpo que tem uma alma, e sim nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal, e acabando isso a gente volta para o nosso lugar de fato, que é o plano espiritual. Mesmo nós espíritas temos algumas ideias ainda, quando eu morrer eu vou por umbral, quando eu morrer eu vou para a colônia. E a gente tem essa ideia de penas e gozos futuros que a gente está estudando e está desmistificando nos últimos vídeos, né? Desde que a gente entrou no capítulo 2 do livro 4, que é Penas e Gozos Futuros, a gente já começou a entender um pouco que não é assim. Eu vim de lá, eu vim do plano espiritual e vim para cá, para a Terra ser para mim um hospital, se eu estiver precisando, para a Terra ser para mim uma escola, se eu estiver precisando, e se a Terra for para mim uma prisão, se eu estiver precisando. E acabando o meu estágio aqui, eu volto para onde eu estava. Então, não é que depois dessa encarnação eu serei punido. Essa encarnação gera uma série de plantações que eu vou ter que colher futuramente, e não precisa ser pela dor nunca. As dores físicas, o que diz respeito à matéria, isso acontece porque a matéria se degenera, se decompõe, a matéria tem problemas e não sofre as vicissitudes da matéria. Isso é fato. Agora, eu posso estar com uma doença, mas não ser doente, que há uma grande diferença. Uma diferença gigantesca aqui que a gente precisa sempre ter em mente isso. Certo? Então vamos lá. O que sucede ao homem que, sem fazer o mal, nada faz para libertar-se da influência da matéria? A frase do Evangelho é: todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Por isso que a resposta aqui permanece estacionário e dessa forma acaba prolongando os sofrimentos da expiação. Não fazer o bem já é um mal. Não fazer o mal é obrigação. Ótimo, beleza, a gente melhorou. Agora, não fazer o bem é um grande problema. E nós espíritas temos que entender que não existe essa de espírita não praticante. Isso é uma tolice. Ah, eu sou espírita, mas não sou praticante. Não, então você não é espírita, você gosta do espiritismo. O espírita é praticante. Ele luta contra as más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços para domar as más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que o que está fazendo é errado, para. E pelos esforços que faz para não fazer de novo. Luta todo dia, toda hora para não fazer. Porque se você estiver em provas, se você estiver numa prova, toda hora você vai ter a oportunidade de cometer aquele erro outra vez que você fazia. Isso é extremamente interessante. Se você descobriu que o que você estava fazendo é errado, tenha na sua mente que toda hora você vai ter a oportunidade de fazer.
vai cair no seu colo toda hora a oportunidade de fazer de novo aquilo que você fazia naturalmente sem perceber que era errado. E aí é que são as lutas internas, porque ninguém vai ver que você venceu, e você vai ter a sensação, inclusive as primeiras, de que você perdeu ao ganhar. Isso é curioso, né? Então, a minha prova é não furtar. Eu levava, todo dia eu levava um clips de onde eu trabalho. No trabalho não tem clips, então eu posso brincar com isso. Tem um clips, eu levo o clips para minha casa. Eu estou precisando de um clips, eu pego um clips. Estou precisando de um grampeador, levo o grampeador, grampeio todas as coisas na minha casa, eu devolvo. Eu preciso de uma folha, tem bastante folha de sulfite no escritório, eu pego a folha e faço o que eu tenho que fazer e tal. Beleza. Descobri que isso é furto. Descobri que é furto, porque se não é meu, estou pegando sem autorização, é furto. Eu falo, não é possível, é um clips, mas é furto. Não é possível, é um grampo, é furto. Não é possível, é uma folha, é furto. Peça para alguém, compre da empresa, se vira, mas não pegue o que não é seu. Quando você descobre isso, você fala, meu Deus do céu, eu não sabia que era furto, eu não vou fazer nunca mais isso. Descobriu que é errado, para de fazer, a transformação moral. A todo momento vão vir as oportunidades para você levar clipes para casa. A todo momento vão vir as oportunidades de levar grampo. A todo momento vão vir as oportunidades e vão aparecer necessidades de última hora para você pegar. Não, vou pegar só mais essa folha, depois eu não pego mais, e etc. São as provas que a gente vai passando. E aí a luta diária para não cometer os mesmos equívocos, né? Contra as más inclinações. É isso que acontece. Então, se eu não faço isso, só me libertando da matéria, ou seja, me libertando das vicissitudes, dos defeitos, dos defeitos mesmo, das mazelas, das más inclinações que eu tenho, eu estou potencialmente ficando estacionário na mesma encarnação. Mas todo bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade se isso gerou mal. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. E isso é sério, muito sério, e nós precisamos saber disso. 988. Há pessoas cuja vida flui na mais perfeita serenidade e que, por não terem necessidade de fazer nada por si mesmas, são isentas de preocupações. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a espiar de uma existência anterior? São aquelas pessoas que a gente acha que tudo cai do céu para elas, né? Você conhece gente assim? A gente sempre conhece um ou outro assim. E parece que a vida sorri para aquela pessoa o tempo todo, enquanto a nossa é dificílima, a do outro parece extremamente fácil. Não tem gente assim? Acho que a gente sempre conhece alguém assim, né? Às vezes até dentro da família tem isso. Resposta: conhece-as bem? Se acreditas que sim, estás enganado. Muitas vezes a calma é apenas aparente. Talvez tenham escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que não serviu para progredirem. Então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei bem que o espírito só pode adquirir conhecimentos e elevar-se através da atividade. Se adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, segundo vossos costumes, tem necessidade de trabalhar, mas que vai passear ou descansar com a intenção de não fazer nada. Sabei também que todos terão de prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que se tenha feito. A da infelicidade é proporcional ao mal e às infelicidades que tenha causado. Então, conhece bem essa pessoa que você acha que não tem problema? Qual é o custo dela? Existem alguns tipos do custo dessa vida, né? Existem alguns tipos de encarnação. Seu Kaibar Schutel separou as encarnações no livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, em 3 tipos básicos: encarnação alternativa, encarnação preparatória e encarnação chave. Na encarnação alternativa, nós temos aí, vamos lá, 70% de expiações, 30% de provas.
Na encarnação preparatória, 50-50. 50% de provas, 50% de expiações. Encarnação chave, basicamente só provas, quase nenhuma expiação, que são as encarnações mais difíceis. Então, às vezes nós vamos encontrar pessoas que aparentemente estão numa situação privilegiada, elas estão numa reencarnação chave. E aí vai custar muito caro para aquela pessoa, porque se a reencarnação for chave, não há expiação e nem provação terrena. Certo? Não há nenhum dos dois. Basicamente a pessoa só tem provas, e as provas são sutis. E tanto faz se a pessoa passou na prova ou se a pessoa não passou na prova. Porque a encarnação chave é para ela acertar ou não. Então é uma encarnação que você se prepara muito e vem para a Terra para passar basicamente por provas. E aí o que acontece? Se você fracassar nessas provas, quando você chegar no plano espiritual, que você vai ver o resultado. Não vai ser aqui. Esse é o ponto. Não vai ser aqui encarnado. Também há outro tipo de encarnação, aí essa encarnação alternativa, são dois tipos de alternativa, encarnação alternativa purgatória e encarnação alternativa transitória. Essa encarnação alternativa transitória é uma encarnação em que você vem sem prova e sem expiação nenhuma para dar um tempo para você não fazer bobagem, porque tá tanta bobagem, tanta bobagem, tanta bobagem, tanta bobagem, que o plano espiritual coloca você longe dos locais que você normalmente comete bobagem. Por exemplo, vamos imaginar que você, ou eu, ou qualquer um de nós, tenha grandes problemas na Itália. Então aí põe a gente para nascer na Austrália. A gente vai nascer na Austrália numa encarnação alternativa com emissários da colônia que a gente faz parte, protegendo a gente para não deixar o obsessor chegar perto de nós, para nós simplesmente passarmos uma encarnação sem fazer bobagem. Via de regra a gente faz bobagem, mas assim, menos do que faria numa encarnação sob pressão, que é para dar um tempo. Essa encarnação custa muito caro, não vale a pena não, né? Custa muito caro porque as outras são difíceis, são alternativas também, e aí são alternativas purgatórias, aí não vale a pena. Mas são tipos de encarnação em que aparentemente não te acontece nada. Mas uma é porque fez muita bobagem e agora está dando um tempo, e a outra está só em provas e pode enfiar o pé pelas mãos. Então, não dá para a gente saber qual é o planejamento encarnatório da pessoa, que tipo de encarnação a outra pessoa tem. Então é melhor a gente se preocupar com a nossa. Que tipo de encarnação é a nossa? Porque uma encarnação preparatória, são 3 tipos de preparatória, né? A preparatória que é no limite, que a próxima já vai ser encarnação chave, essa encarnação preparatória, meu amigo, se você faz uma besteira de manhã, você já colhe à noite. Não dá tempo. Às vezes você colhe de manhã mesmo, antes do almoço você já está colhendo. Porque é uma encarnação que você não pode sair dela devendo mais do que você entrou. É a encarnação preparatória, que a próxima vai ser a encarnação chave. Então parece que o mundo cai na sua cabeça. As pessoas fazem o que querem do seu lado e não acontece nada com elas. Você fala uma coisinha de nada, parece que é uma revolução e o mundo cai na sua cabeça. Fala, nossa, mas o outro fez tanto e não aconteceu nada. Eu fiz uma coisinha desse tamanho e virou uma coisa enorme. É exatamente isso. Se alguém te dá o troco errado e você percebeu que recebeu mais do que você tinha que receber e fica quietinho ali, se você está numa reencarnação preparatória, essa que é o limite antes da próxima, que vai ser chave, antes de chegar em casa você já perdeu o dinheiro. Perdeu o troco todo. Não só o que você ganhou a mais. Já perdeu o troco todo. Então, você fala, nossa, eu ia ganhar 5 e acabei perdendo 20. Seria mais ou menos isso, né? Para a gente entender os tipos de reencarnação. Então, concentre-se na sua encarnação. Não fica muito preocupado com os outros, não. 989, não preocupado com os outros nesse sentido, né? Do que é a vida do outro, o que deveria ser a vida do outro. Preocupar-me com o outro para ver se ele tem o que comer, se ele tem um ombro amigo para colocar a cabeça, se ele precisa de alguma coisa, aí sim devemos sim ficar sempre preocupados com o outro, né? 989. Há pessoas que, sem serem realmente más, mas devido ao seu caráter, tornam infelizes todos que a cercam. Qual é a consequência disso para essas pessoas? Resposta:
Essas pessoas certamente não são boas e expiarão suas faltas através da visão daqueles a quem fizeram infelizes, e para elas essa visão será uma repressão. Além disso, numa outra existência sofrerão o que fizeram sofrer. Olha, nós entendemos a pergunta de Kardec, ele quis dizer o seguinte: tem gente que a pessoa é desse jeito, ele é desse jeito mesmo. Ele não é uma pessoa má, não, mas ele é grosso, ele é desagradável, ele fala o que não deve, sob o pretexto de dizer sempre a verdade, ofende as pessoas. Você deve conhecer pessoas assim, tomara que não sejamos nós, né? Que sejamos outras pessoas, sejam outras pessoas assim. E aí, como que essas pessoas não são más? São sim. Quando nós não somos gentis com alguém, nós não estamos amando. Quando nós não somos corteses com alguém, nós não estamos sendo caridosos. Pera lá. Problema seu se você está passando por alguma doença, problema seu se você está passando por alguma dificuldade. Eu não tenho nada a ver com isso, literalmente. Eu não tenho culpa nenhuma, por mais que eu seja coautor ou cúmplice do delito que você cometeu, o que você expia é unicamente seu, culpa sua. E eu vou expiar o que for culpa minha. Deus infinitamente justo não faz com que eu colha nada do outro. Isso é mafioso que faz. Deus não é mafioso. Então para com essa ideia. Cada um sofre única e exclusivamente por aquilo que fez de errado. Individualmente. Não tem... eu estou sofrendo aqui pelo mal que o meu filho fez. Mentira. Que o meu pai fez, que o meu avô fez. Mentira. Só se você for a reencarnação do seu avô. Aí tudo bem. Né? Agora, fora isso, não existe. Então, pera lá. Temos que saber que realmente a pessoa é má sim. E ver o tanto que a pessoa era má é um grande problema para ela na hora que ela se conhece. Porque o choque de realidade é muito importante nesse ponto. Choque de realidade é muito importante. Quando a pessoa se vê como ela achava que... diferente do que ela achava que era. E aí realmente é uma dor muito grande. E claro, o mal que se causou a alguém, por que eu vou cutucar a ferida de alguém? Isso é um mal. Por quê que eu vou cutucar a ferida de alguém? Tem gente que quando está nervoso ou nervosa, acaba dizendo coisas utilizando aquilo que você contou. Então vamos supor, estamos discutindo você e eu agora, e na semana passada eu te contei que eu abortei um filho. Eu sou homem, é impossível ter feito isso, então por isso que eu estou usando esse exemplo, para ninguém imaginar qualquer outra coisa, né? E aí nós estamos discutindo, você vira para mim e fala assim: para você é fácil porque matar uma criança para você não é nada. Qualquer um consegue discutir com você, claro, para você matar criança não é nada, você cometeu aborto. Conhece gente desse tipo? Eu conheço várias pessoas que são assim. Qualquer coisa que você fale para elas, elas vão usar contra você. Elas vão usar contra você. Na primeira discussão, elas vão usar aquela situação que você contou contra você, humilhando você. É o jeitão da pessoa. Não, ela é má. Não é jeitão, não, ela é má. E quando ela descobrir que isso machuca muito as outras pessoas, isso já vai ser um grande problema para ela, já vai ser o começo da expiação, e serão maus com ela para sofrer na pele o que fez aos outros. Tomara que dê tempo ainda de ser na Terra, porque se não tiver mais ninguém no planeta de regeneração capaz de fazer esse tipo de besteira, vai ter que ser levado para um outro planeta para lá encontrar pessoas no planeta de provas e expiações, num outro planeta de provas e expiações, encontrar pessoas lá que vão fazer isso com ela, né? Então, mas é sim um grande problema. Então, se você faz isso, comece a mudar. Já, urgentemente. Não jogue na cara da outra pessoa aquilo que ela te contou em confidência. Ou num desabafo normal, ou numa conversa tranquila, em que a pessoa se sentiu à vontade para falar para você aquilo que ela comentou. Não joga na cara dela na primeira oportunidade que você tiver, porque isso é cruel. E toda crueldade vai custar
caro no próprio lombo, né? É isso, amanhã nós vamos falar de expiação e arrependimento. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.